Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão aqui no canal do JB. Aproveite, deixe o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com seus amigos. Se você é homossexual e acha que é o único indivíduo que tem problemas com a Bíblia, você está enganado. Pessoal, eu gosto sempre de falar de uns links super interessantes que tratam sobre a homossexualidade. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Acessem assim que vocês puderem. Tem um podcast, tem a visão da homossexualidade dentro da psicanálise. E eu sempre divulgo esses vídeos, que são vídeos muito legais, muito bons, para aquelas pessoas que ainda têm dúvidas acerca da sua homossexualidade, ok? Então vamos lá. Bom, eu escolhi esse tema sobre temas que não são unanimidade no meio dos cristãos, tá? Por isso que eu falei anteriormente que se nós que somos gays achamos que temos problemas com a Bíblia, nós não estamos sozinhos. Eu vou falar sobre dois grupos que têm problemas com a Bíblia. O primeiro grupo é as pastoras, são as pastoras. As pastoras, elas têm um problema bíblico porque boa parte das igrejas não reconhecem o ministério pastoral feminino. Eles acreditam que essa atribuição foi dada exclusivamente ao homem. Deus deu esse ministério do pastorado somente ao homem. Porém, a gente sabe que aqui no Brasil nós temos um número grande de pastoras, de ministérios liderados por mulheres, ou seja, as pastoras também têm problemas com a Bíblia. Um outro grupo que tem problema com a Bíblia são os cristãos divorciados. Os cristãos da Igreja Católica, porque a Igreja Católica acredita que o casamento é um sacramento indissolúvel, só a morte pode separar. Assim também, a Igreja Evangélica, ela se desdobra. A Igreja Evangélica Assim também, a Igreja Evangélica se desdobra em dois grupos. O primeiro grupo acredita que Jesus, lá em Mateus, se não me falha a memória, no capítulo 22, ele abriu uma exceção para o divórcio, no caso de relações sexuais ilícitas. Porém, há uma outra corrente de pensamento que defende o perdão, ou seja, o casamento é indissolúvel, se aconteceu algum problema de infidelidade ou outro problema qualquer, é preciso ser trabalhado no ofensor e no ofendido o perdão. Então os divorciados também têm problemas com a Bíblia. Gente, eu estou aqui com a Bíblia, ó. A Bíblia, para quem não sabe, é um conjunto de livros. E dentro desse conjunto de livros, são vários temas que não são unânimes dentro do meio cristão. Esses grupos que eu falei para vocês, esses temas, que cada tema envolve um grupo de pessoas, são temas que não são unânimes no meio dos cristãos. O divórcio não é unânime, a questão do ministério pastoral não é unânime e também a questão da predestinação. A predestinação também é um tema que não é unânime. Boa parte das igrejas pentecostais e neopentecostais acreditam que não existe predestinação como o calvinismo acredita. Sobre esse tema da predestinação, eu vou ser rápido, eu não quero levar muito tempo no vídeo. O que significa predestinação? Existem as principais correntes de pensamento com relação à predestinação é a seguinte. Existe o calvinismo e existe o arminianismo. O cristão calvinista acredita que Deus separou um número X de pessoas e essas pessoas são escolhidas por Deus e irão para o céu. É um número limitado. A pessoa que foi escolhida por Deus para ser salva,
ela mais cedo ou mais tarde vai ouvir a pregação do Evangelho, ela vai se converter e não vai mais sair dos caminhos do Senhor. Diferente do que prega o arminianismo, que diz que a salvação é para todos. E esse discurso de para todos, que a salvação é para todos, é um discurso que agrada mais as pessoas. Te agrada saber que o sacrifício da cruz do Calvário foi para todo mundo, que a salvação é para todas as pessoas, que não existe o fato de que Deus escolheu alguns para ir para o céu, um número que só Deus sabe, e o restante para ir para o inferno. Então essa discussão sobre calvinistas e arminianistas é uma discussão de séculos, cara. O que eu quero dizer é que é uma discussão muito antiga e não se chega a um denominador comum. Um outro assunto que não é unanimidade na Bíblia é a questão dos dons espirituais e também do dom de línguas. As igrejas reformadas, elas não acreditam no dom de línguas da mesma forma que os pentecostais acreditam. Os pentecostais acreditam que o dom de língua é uma língua que você fala em mistério com Deus. Já as igrejas reformadas, as igrejas mais tradicionais, a gente chama de igrejas tradicionais, são igrejas que acreditam que o dom de língua é a capacidade que o Espírito Santo te dá hoje de você falar línguas de outras nações para que, através de você, um estrangeiro possa entender da grandeza de Deus, da mensagem do Evangelho, através de você, na língua dele. Não sei se deu para vocês entenderem. Quando, na verdade, os pentecostais acreditam que a língua estranha é um mistério com Deus e só Deus entende. E quando existir o intérprete, significa que o Espírito Santo está usando aquele intérprete para dizer, para falar para a igreja o significado dessa mensagem, que alguém está sendo usado por Deus falando em línguas estranhas. Então, o tema línguas estranhas é um tema que também não é unanimidade no meio do cristianismo, no meio dos cristãos. Uma outra coisa também que não é unanimidade é a questão do sábado. A maioria esmagadora das igrejas evangélicas, elas têm o domingo como dia do Senhor e não sábado, ficando isolada somente a igreja adventista do sétimo dia, que prega veemente que o dia do Senhor é o sábado, tá? Então, é importante a gente fazer essa discussão, porque o homossexual, geralmente, quantos de nós, quem nunca já ouviu um argumento de um cristão falando da homossexualidade, falando do homossexual e dizendo assim, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo, é a Bíblia que fala que a homossexualidade é pecado e eu mostro para você na Bíblia. É importante a gente pontuar essa fala, porque tem coisas na Bíblia que, se você lê como está lá, sem analisar o texto e o contexto da época e a colocação daquela mensagem, você acaba sendo induzido ao erro. Vou dar um exemplo de um texto que é polêmico também até hoje, quando o apóstolo Paulo fala que ele não permite que a mulher ensine ou exerça autoridade sobre o marido, porque primeiro foi criado Adão e depois Eva, e Eva se deixou enganar pela serpente. Ou seja, Paulo, ele, além de proibir que a mulher ensine ou exerça autoridade sobre o marido, ele ainda explica por quê. Ele diz que foi porque a Eva, a grosso modo falando, deu mole lá no Jardim do Éden, então por isso ela não tem essa moral, ela não tem esse direito, ela não se equipara ao homem porque ela se deixou levar pela conversa da serpente. Então esse texto, se você ler friamente, você vai dizer, poxa, então pronto, é isso mesmo. E há igrejas, mas são poucas igrejas, que pegam esse texto ao pé da letra. Então esse é um tipo de texto que você não pode ler ele propriamente da forma que ele está colocada lá. É preciso analisar o contexto. É
preciso analisar os originais, é preciso estudar. Então, há textos na Bíblia que, se você for ler como estão, vai te levar a uma interpretação muito rasa. Então, esse é um dos textos que fala sobre isso. E há outros textos que falam quando Deus se arrepende de ter feito o homem. Poxa, mas Deus se arrepende, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então, há outras passagens que, se você não estudar, se você não for olhar o contexto, o conjunto, a gente acaba cometendo um erro de interpretação bíblica. E é nesse momento, é aqui nesse ponto que eu quero falar para você que ainda tem dúvidas acerca da sua homossexualidade, acerca de sobre Deus aceitar você ou não. Eu quero tirar esse momento para falar sobre mim. Eu vou falar rapidamente sobre mim, tá? Gente, eu venho de um lar heterossexual, como todos os gays. Nós nascemos de casais héteros. Recebi uma educação heterossexual. O meu gênero é o gênero masculino, então eu recebi educação de menino. Eu fui ensinado a viver como menino, a viver como um heterossexual. No dado momento da minha vida, eu descobri que a minha orientação sexual não era heterossexual, era homossexual. Para o heterossexual, ele segue direto nas etapas da vida. Ele sai da infância, vai para a puberdade, juventude, começa a namorar, namora 1, namora 2, namora 3, chega à maturidade, escolhe uma pessoa para casar, casa, tem filhos e por aí vai. O homossexual, quando ele descobre a sua orientação sexual, que ela é diferente da maioria, então existe um stop aí. Existe um stop que todos nós sabemos que envolve dor, conversa, luta. A gente é guerreiro, cara, porque a gente tem que enfrentar dentro de casa a nossa família, a gente tem que enfrentar a sociedade, a gente tem que enfrentar o sistema, a gente tem que enfrentar inclusive a própria religião que nos coloca para fora da salvação em Cristo pelo fato da nossa orientação sexual. Cara, então, observe que o nosso corpo, essa maravilha que Deus nos deu, ela é composta de estímulos naturais. Você sente fome, você sente sede, isso é natural do seu corpo. É natural do seu corpo. Da mesma forma, quando a gente entende que a gente é homossexual, cara, a gente não se esforça para sentir atração física por uma pessoa do mesmo sexo. A gente não tem esforço nenhum para se apaixonar por alguém do mesmo sexo. De repente aconteceu, a gente se apaixonou. O hétero também acontece da mesma forma. Cara, as descobertas da ciência, a psicanálise, todo mundo falando que isso é normal, acontece no reino animal. Cara, e nós somos animais, mas somos animais racionais, imagem e semelhança de Deus, amém? Cara, então eu comecei a pensar, gente, não existe diferença entre mim e o hétero. A única coisa que nos separa é a nossa orientação sexual. A gente sente frio, a gente sente calor, a gente sente saudade, a gente ama, a gente sente atração sexual, a gente sente sede, a gente sente fome, a gente sente calor, a gente ri, a gente tem as mesmas emoções. A única coisa que difere é a orientação sexual. Diante disso, você se depara com a Bíblia e você se pergunta, será que esses textos que são usados para condenar a homossexualidade e a vida do homossexual, textos que muitas pessoas usam, você precisa negar-se a si mesmo. Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome todo dia a sua cruz e siga-me. Mas o hétero fala isso para o homossexual, para ele largar a homossexualidade. Mas o texto, quando Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, também é atribuído ao hétero, só que o hétero não larga a sua heterossexualidade. É o gay que tem que largar a homossexualidade e viver lá uma vida segundo ele acredita que Jesus está dizendo que ele tem que viver. Mas o hétero, não, esse texto aqui, negar-se a mim mesmo, se refere a outras coisas. E não é bem por aí. O texto se aplica tanto ao hétero
como ao homossexual, se aplica ao ser humano, aquele que quer seguir a Jesus. Então, diante disso que eu falei para vocês, você olha para os textos que são usados para condenar a homossexualidade, e aí você se pergunta, textos inclusive de interpretação de heterossexuais. Cara, um heterossexual, ele vai entender um homossexual? Se ele não tiver empatia, se ele enxergar a homossexualidade como uma coisa abominável, se ele for uma pessoa homofóbica, é claro que ele vai enxergar a homossexualidade como uma coisa errada, como uma coisa ruim, uma coisa que não cabe na cabeça dele. Gente, ainda bem que hoje nós temos homossexuais que estão estudando as Escrituras. Nós temos heterossexuais de igrejas heteronormativas que estão trazendo uma nova visão, sobre uma nova proposta, não para mudar a Bíblia. Porque, queridos, não é uma questão de mudar a Bíblia, é uma questão de interpretação. Nós vimos aqui sobre línguas estranhas, sobre o calvinismo, predestinação, ministério pastoral. São vários temas que cada pessoa tem a sua interpretação, que acredita no chamado de Deus na vida dela. Se uma pastora acredita que foi chamado por Deus para fazer uma obra, está dando fruto, quem sou eu para dizer que ela não está ali nos planos de Deus, sendo ungida pelo Senhor? Assim também nós que somos homossexuais, quando a gente se depara com a nossa vida, com a natureza, a gente não pode, você não pode dizer assim, não, eu nunca mais vou ter sede, eu nunca mais vou ter fome. Isso é impossível, você sempre vai ter fome, você sempre vai ter sede. Se você é homossexual, você sempre vai ter desejo pelo seu sexo, pela pessoa do mesmo sexo que você. É natural, você não faz esforço nenhum. Você sonha com o quê? Quando você tem um sonho erótico? Você sonha com mulheres? Você sonha com o seu sonho é um sonho heterossexual? Não, é um sonho homossexual. Isso se aplica a todos os LGBTs, ao trans, ao travesti, a todos, a todos. Então a importância desse vídeo é isso, que os religiosos chegam e falam assim, não, está escrito na Bíblia, mas tem tantas outras coisas que estão escritas na Bíblia que você não pode pegar ao pé da letra, você tem que estudar. A homossexualidade hoje ele é um tema que precisa também ser estudado, né? E, cara, muito maravilhoso, acho que no final do ano passado, aquele pastor da igreja, acho que a Igreja Batista da Floresta, se não me falha a memória, o Ed René, quando ele falou sobre nós iremos continuar condenando os homossexuais por alguns textos na Bíblia que não estão nem muito claros. Então, pessoal, aconselho você, cara, você vai buscar o entendimento de outras pessoas que acreditam diferente dos heteronormativos, que chegam e diz que a homossexualidade é ruim, é pecado contra Deus. Aí você vai ver que você é uma pessoa normal, é amada de Deus, que a homossexualidade não é pecado, é uma coisa natural sua. Veio com você. Deus te fez assim, cara. Deus te fez assim, ponto final. Glória a Deus por isso. Agora você vai ficar se sentindo diminuído, menosprezado, porque estão falando que você não é normal? Desencana, tira isso da sua cabeça. Valeu? Que a Bíblia, espero, gente, que você tenha entendido a mensagem desse vídeo. E o que eu mais quero é que, se você chegou aqui para ouvir essa mensagem, você é um homossexual, sinta-se aceito pelo Senhor. Não se deixe ser assaltado pelos fantasmas das pessoas que acreditam diferente e querem nos colocar à margem, ali ó, no canto. Valeu? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.